Boa tarde a todos e todas. Hoje, com mais uma aula do CEDI Informação, esse projeto de formação e qualificação dos conselheiros de Conselhos Municipais do Direito da Pessoa Idosa, do nosso estado, Ceará. O tema da nossa aula de hoje é violência e violação dos direitos da pessoa idosa. Hoje, a nossa primeira aula ela vai ser ministrada pelo Dr. Hugo Porto, que é do Ministério Público do Estado do Ceará, coordenador do CAU Cidadania, certo? Gente, e aí no segundo tempo nós teremos a participação também do professor, do Dr. Dante Cristino, que vai falar para a gente sobre violência contra a pessoa idosa. Quando a Comissão de Normas e Fiscalização do CEDI trouxe para a gente essa pauta, eu achei muito interessante, muito bacana, porque eu acredito que, assim como eu, muitos de vocês também podem ter, essa dúvida, essa confusão na cabeça de saber distinguir o que é a violação dos direitos e o que é a violência contra a pessoa idosa. Eu vou passar a fala para o doutor Hugo, agradecendo já também a vocês por estarem aqui participando da nossa aula. Obrigado, Dalila. Primeiro, quero agradecer aqui, dar meu boa tarde a todos, a todas, a todos, dizer aqui da alegria pelo convite, agradecer aqui a gentileza, de poder participar e, ao mesmo tempo, parabenizar pelo evento, pela capacitação, a formação continuada. Eu vou me autodescrever por uma derivação que acho que aos poucos está sendo introduzido em todos nós, para que a gente possa incluir todo mundo, pessoas cegas que podem estar nos participando aqui, nos ouvindo. Eu sou Hugo Porto, 48 anos, cabelos negros, começando a ficar grisalho, pele parda, trajo uma camisa listrada azul, tenho ao fundo uma parede amadeirada com 2 quadros. É importante sempre a gente incluir, que acaba sendo um dever e, ao mesmo tempo, uma forma de dizer que todos nós precisamos juntos transformar. E o tema de hoje é muito em cima de transformação. Eu vou compartilhar aqui um pouco a tela para colaborar aqui no desenvolvimento do dia e quero também deixar bem claro que não é uma aula, é um grande bate-papo para que a gente possa aqui, de uma forma muito, muito leve, partilhar aqui vivências, experiências, que a gente possa contribuir com a nobilíssima função de conselheiro, das funções do conselho, Um conselho de direito, antes de mais nada, é um colegiado onde há um piso paritário entre o Estado, os entes governamentais e a sociedade civil. É uma forma dialógica de construir com participação, controle social e também por meio, naturalmente, das tensões que a dialética impõe, tensões construtivas. Então, é um piso que pode ser, em alguns momentos, tenso e deve também, essa tensão, virar energia. E energia é a mola, a força para a transformação. Como eu disse, meu nome é Hugo Porto, sou membro do Ministério Público, coordenador do Centro de Apoio, cujo tema é pessoa idosa, também faz parte. Sou do núcleo também de defesa da pessoa idosa e pessoa com deficiência aqui do MP. Então, o que me coube são as atribuições, as violações de direito da pessoa idosa e as atribuições do Conselho Municipal de Direito da Pessoa Idosa. Eu sei que a Amélia trouxe uma belíssima, tive a oportunidade de ver o slide, uma belíssima evolução de todo o processo de envelhecimento, perfil demográfico. Eu trouxe esse gráfico aqui apenas para iniciar e instigar o nosso debate, para mostrar que em 20 anos, estimativamente, nós iremos ter um salto de 100%, ou seja, iremos mais do que duplicar, aliás, o número de idosos na população brasileira.
E isso os idosos é o segmento público das nossas ações, ainda que não sejam só eles, porque há uma transversalidade, mas é o público protagonista, destinatário e titular desses direitos, e a gente tem que ter no nosso farol, na nossa agenda, que esse é um público que cresce em proporções significativas, e as políticas públicas, as ações, os protocolos, os orçamentos, todos devem ter uma simetria nesse processo, né? O Ceará é o 8º estado, e eu vou fazer uma rápida digressão sobre isso, não pretendo, até porque a Amélia fez muito bem na sua apresentação, mas apenas para contextualizar, o Ceará é o 8º estado, com aproximadamente 1.200.000 idosos, seria aproximadamente 13% da população do Ceará. Então, veja que o Ceará tem uma representação, uma parcela significativa de pessoas idosas na sua população. E o que eu vejo também de importante que um conselho tenha na sua agenda é a evolução disso. Como disse, se nós pegarmos o PNAD de 2008, nós veremos que em 10 anos a população idosa aumentou em 50% aproximadamente. Hoje nós temos, uma estimativa do IBGE de 2020, nós temos 1.200.000, que representa 1/3 da população do Uruguai. Não é pouco, e com os perfis e as características que são inerentes ao nosso estado, ao Nordeste brasileiro. Na faixa etária de 61 a 70 anos, e a partir de 81 anos, nós temos uma taxa de crescimento do Ceará superior à do Nordeste e também a do Brasil. E quem são os nossos idosos? Quem são os nossos destinatários de todas as ações do Conselho, dos conselheiros, do sistema de proteção, dos órgãos de controle? Nós temos idosos saudáveis, autônomos, enfermos, mas independentes e dependentes com o auxílio, ou seja, precisa de um auxílio de terceiros. É importante que a gente saiba que para esses atores, esses destinatários, aliás, é necessário conhecer e entender as políticas públicas, as suas peculiaridades, as transversalidades dessa política dentro, né, da assistência, principalmente da assistência, da saúde, do emprego, né, da educação, porque a cada público, né, diferenciado, a necessidade de políticas também adequadas para garantir o máximo da independência e da autonomia, que são 2 pilares a serem sempre observados e sustentados nas ações que tenham como destino a efetivação de direitos da pessoa idosa. E, como bem disse a Dalila, às vezes há uma confusão entre violação de direitos, violência, enfim, não é incomum nós nos depararmos com essas questões. É bom que a gente tenha esses conceitos em mente, né? Eu peguei aqui um conceito que me parece bem fácil de ser externado, que diz que violações de direito é toda e qualquer situação que ameace ou viole os direitos reconhecidos da pessoa idosa em decorrência da ação ou omissão da família, da sociedade, do Estado. Eu faço um destaque aqui para essa sequência, família, sociedade, Estado, ou até mesmo em face do próprio comportamento, ou seja, de uma autonegligência que possa existir, seja por não promovê-lo, não garanti-lo ou não declará-lo internamente quando descritos por instrumentos internacionais. O que a gente quer dizer com isso? Uma violação de direitos é uma inobservância de um direito assegurado, por exemplo, o direito a uma prioridade legal, o direito a uma educação na sua condição da pessoa idosa, um direito ao trabalho, né, sem discriminação,
uma inobservância, uma ausência de políticas públicas incorre em violações de direito. Quando falamos de violência, nós estamos falando de um destinatário certo dessa ação e, pegando aqui o conceito da OMS, seria uma imposição de um grau significativo de dor e sofrimento evitáveis a uma pessoa idosa. Eu tenho aqui só afastar aqui um pouquinho. E pegando dentro do próprio Estatuto do Idoso, o conceito também é ali tipificado e diz que se é violência contra o idoso, qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano, sofrimento físico ou psicológico. Então, em última análise, a violência é uma espécie do gênero violação de direitos. E a violência tem suas subespécies, como o próprio artigo do Estatuto do Idoso permite que a gente veja, por exemplo, uma violência física, uma violência psicológica, uma violência patrimonial, uma expoliação causada, por exemplo, em regra, não em regra, mas em um número importante, sempre percebemos essa expoliação de pessoas próximas, de pessoas da família, ou seja, uma violência intrafamiliar. Então, violação de direito pode ser também, em última análise, uma negativa, uma omissão, uma ausência de políticas públicas, e sendo o Estado, né, o poder público, um importante violador de direitos do segmento da pessoa idosa e, naturalmente, também de direitos humanos. O Estado é o grande violador de direitos. A partir do momento em que ele não efetiva uma política pública, a partir do momento em que ele desconhece a importância de ações ou de orçamento adequado para efetivar o que está preconizado na legislação, isso pode redunda, em última análise, em violações de direitos que pode consistir, inclusive, em uma violência institucional, né? Uma decorrência de uma violência institucional causada, portanto, no caso, pelo poder público. Nós precisamos, como atores nesse sistema de garantias e proteção, entender bem essas questões. Quando a gente fala do sistema de direitos e garantias da pessoa idosa, em última análise, a gente está falando num cipoal, num mosaico, num grupo de recursos normativos que permita que se efetive direitos humanos, por meios, naturalmente, de políticas públicas, de ações afirmativas, de medidas protetivas, inclusivas por todos os níveis de governo. No caso específico do CMDI, as políticas que são de competência dos municípios, visando cumprir a legislação, né? A legislação brasileira é muito rica no que diz respeito à proteção de direito. Ela precisa ser efetivada, tanto a partir da Constituição, chegando até as normas infraconstitucionais e também as infralegais, como nós vamos ver no decorrer aqui da nossa exposição, como uma RDC, que é uma instituição da Anvisa, para fins, por exemplo, de fiscalização de uma ILPI. Nós precisamos entender, como conselheiros, como membros de um colegiado, como esse arcabouço jurídico normativo, se eles dialogam, não de uma forma no juridiquês, não como advogados, não como membros de juristas, mas entender da importância da existência e saber como fazer, acionar as instituições, os órgãos que são obrigados, que têm o dever de fazer que esses direitos sejam efetivados. Aí, como a gente colocou, no sistema de direitos e garantias da pessoa idosa, né, desde a Constituição, já se preconiza uma observância. Eu chamo a atenção aqui para o artigo 229, que faz uma reciprocidade constitucional, em que pais têm o dever de assistir filhos e filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice. Não é incomum nós nos depararmos em casos concretos de filhos que, nessa condição de filhos maiores,
se colocam de forma omissiva, ou seja, se afastam dizendo que não podem. Não estou dizendo que em casos excepcionalíssimos isso não possa acontecer, mas é importante sempre a gente buscar a norma constitucional para dizer claramente que isso é um dever constitucional de filhos maiores de ampararem os pais, assim como é muito mais fácil, até muito mais cotidiano a gente entender a obrigação dos pais com relação aos filhos. A simetria se impõe. O Estatuto do Idoso, por sua vez, um instrumento mais, diria assim, mais frequente, mais ágil, mais próximo do nosso dia a dia, traz uma sequência de deveres que é importante que o conselheiro tenha isso bem em mente. O artigo 3º fala, claro, que a família, a comunidade, a sociedade e o poder público têm, no caso, a obrigação de assegurar com absoluta prioridade, veja, enfatizar aqui a absoluta prioridade a efetivação dos direitos da pessoa idosa. Ele narra aqui os principais, a vida, a saúde, a alimentação, enfim, todos que compõem aqui um plexo de direitos enquanto cidadão, enquanto também pessoa humana. E essa sequência é importante termos em mente, principalmente porque nos conselhos municipais de direito da pessoa idosa chegam muitas questões envolvendo o processo de institucionalização, ou seja, abrigamento. Quando alguém se vê numa determinada circunstância, seja por saúde, seja por violação dos vínculos familiares, e se coloca, imediatamente, alguns já colocam como a necessidade de buscarmos um abrigo, ou seja, uma morada, uma residência coletiva para uma pessoa idosa, como se isso fosse a solução ou como se isso fosse o primeiro recurso à mão. Por isso é importante chamar a atenção que se trabalha a família, se busca nas comunidades, se articula na sociedade, e o poder público é a última rácio, mas é o provedor efetivo dos serviços que possam garantir que a família, que a comunidade, que a sociedade possam desempenhar. E eu chamo aqui a atenção para isso, porque nos serviços tipificados, por exemplo, e a gente vai ver um pouco mais à frente, na resolução 109 do CNAS, que fala dos serviços tipificados como centro-dias e LPIs, centros de convivência, casas-lares, enfim, hospitais-lares. Esses serviços, cada um tem uma complexidade, tem uma finalidade, mas quando eu falo, por exemplo, em um centro-dia, eu estou dizendo que eu, poder público, eu estou com uma ação, com uma política, com um serviço efetivado para que essa pessoa idosa sejam a ela destinados e garantidos os seus direitos, para que ela conviva na família e no seio da comunidade da qual ela tem a sua história, dentro da sociedade que ela dialogou e dialoga durante todo o transcurso da sua vida. Então, a Constituição e o Estatuto do Idoso são os instrumentos basilares, mas não só esses aqui. O Estado tem as suas leis também, tem competência para fazer, para legislar também nessa matéria. Então, eu chamo a atenção para essas duas leis. Aqui institui a política estadual, uma lei curta, e também a que cria o CEDI, aqui de 2015. E os propósitos do sistema de garantias e de direitos e garantia da pessoa idosa. Os propósitos, em ultíssima análise, é uma articulação e integração das instâncias públicas e da sociedade civil. É importante nós termos essa assertiva na mão. Não se faz nada só, e é importantíssimo que o conselheiro, que o conselho se abra para a comunidade em um diálogo de construção republicana, para que você consiga os melhores resultados, a maior resolutividade em prol da garantia e de assegurar os direitos desse segmento. Porque, com isso, nós conseguimos aplicar mais efetivamente a legislação. Nós sabemos que em muitos municípios, eu diria quase todos, à exceção de Fortaleza, que tem uma instituição pública, que é uma LPI pública, inclusive gerida pelo Estado, ainda que a política seja uma política municipal, esses equipamentos, esses serviços são realizados, são desempenhados por atores privados, alguns subsidiados, alguns
privados particulares com relações comerciais. E isso precisa ter no escopo das ações do CMDI uma visão bastante qualificada, e daí a formação que aqui o CEDI e os demais atores promovem, para que o conselheiro entenda a sua importância e o do seu colégio, para que o funcionamento dessas instituições sejam adequadas, devidas, e que preserve direito e não seja um equipamento violador ou, às vezes, até causador de violência, nessa dualidade da violência e da violação. E, então, o funcionamento desses mecanismos, em última análise, quando a gente fala de direitos humanos, nós falamos em 3 grandes verbos. Direitos humanos, ele declara, o sistema de direitos humanos, ele declara direitos. Ele também tem que promover direitos e ele tem que garantir direitos. E com relação ao conselho, os conselhos de direito, nós temos a necessidade também do controle e fiscalização. Então, um Conselho Municipal de Direito da Pessoa Idosa, além de buscar que sejam declarados direitos, que sejam promovidos e garantidos esses direitos pelos atores públicos e privados, principalmente pelo sistema de controle, por meio do Ministério Público, por meio da Defensoria, por meio da sociedade, também das associações e dos movimentos, associações civis e movimentos, que permitam que, nesse quadrante, nesses verbos, a pessoa idosa tenha, na verdade, um lugar de respeito e de que seja assegurado todo o vasto e complexo, em algum momento, direito que lhe assiste. Então, cabe ao CMDI, né, entender o seu papel e a importância nesse contexto. Então, o que são conselhos de direitos, né? Como eu falei no começo, é um órgão de caráter permanente, portanto, não pode parar, não se pode ter um hiato, e daí a importância de sempre estar atento na renovação dos mandatos e que não hajam gaps, intervalos, porque a ausência do funcionamento é uma violação, em última análise, porque é um equipamento que foi desenvolvido pela arquitetura constitucional para ser paritário, portanto, um piso igualitário entre sociedade civil e entes governamentais, e que tem por missões, aliás, exercer as funções deliberativas, consultivas e também de fiscalização. É importantíssimo que se entenda, cada um dos conselheiros, a importância para que sejam possíveis a formulação, a coordenação, a supervisão e a avaliação de políticas públicas. E o Estatuto do Idoso confere de forma muito expressa aos conselhos de direitos a função de fiscalizar, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, eu também chamo a atenção para a necessidade de que um bom funcionamento de um conselho de direitos tenha alguns pressupostos. Um deles é de que esse colegiado, esse grupo, né, de pessoas, sejam advindos de entidades as mais diversificadas e qualificadas possíveis. É preciso que haja uma representação plural que venha do segmento da saúde, da educação, do trabalho, do transporte, do lazer, da acessibilidade, da assistência, dos mais diversos olhares diante de ser naturalmente um sistema que exige essa intersetorialidade, que exige também uma compreensão e também uma qualificação dessa compreensão diante da sua complexidade. Então, as ações voltadas precisam conhecer a realidade local, precisa ter uma representatividade e, por sua vez, representar e também ter a legitimidade dessa sociedade no qual ela desempenha suas funções. Então, é importantíssimo que nós tenhamos dentro do colegiado, do conselho, essa diversidade, essa qualificação, essa compreensão da realidade local, realidade enquanto estamento social, enquanto estratificação social, enquanto perfil
econômico, enquanto política de saúde, enquanto equipamentos no território, enquanto atores dos mecanismos de controle. A gente precisa conhecer a realidade social, econômica, comunitária, fiscal, quando eu digo fiscal, é orçamentária. O Conselho tem essa missão de acompanhar a política pública, também, não é executar, mas acompanhar também desde o momento que o orçamento seja ali colocado, para saber se ele é suficiente para desenvolver aquilo que ele se propõe, ou seja, do que essa política pública se propõe. Do contrário, nós teríamos um desejo sem dinheiro para pagar a conta, então teríamos apenas uma pretensão e não uma política pública. Eu trago aqui rapidamente o retrato dos ICMBIs no Ceará. Chamo aqui também a atenção para um trabalho em equipe da Lila, o CEDI como um todo, o doutor Rafael, Tribunal de Contas, OAB, enfim, foram vários atores, Receita Federal, foram vários atores importantíssimos, e aí eu volto para aquele propósito do trabalho articulado, né? Faço um refriso aqui, o trabalho articulado do poder público e da sociedade civil, e isso ficou muito bem expresso nesse projeto chamado Caminhos para o Envelhecimento Cidadão, onde essa ação articulada permitiu que mais conselhos fossem efetivados no estado do Ceará, também a criação de fundos municipais de direito da pessoa idosa. Essa é a realidade atual, são mais de 100 conselhos ativos, o fato de alguns não terem declarado, mas eu me recordo que a gente tinha, ao final do Caminho do Envelhecimento Cidadão, a Dalila pode até me corrigir se a memória não me falha, mais de 140 conselhos ativos no estado do Ceará. E as macrofunções dos conselheiros e do conselho, por via de transversa? Controlar, ou seja, precisa acompanhar, supervisionar e avaliar a execução de políticas públicas. Eu chamo sempre a atenção desde o momento do orçamento, entender que sem dinheiro não se faz políticas públicas exigem conhecimento, números precisos e dinheiro público, orçamento. Senão, nós ficaremos apenas com uma pretensão inexequível. Então, muitas vezes a gente discute, por exemplo, a criação de um ILPI, aí vem um plano muito bem desenhado lá, dizendo que a ILPI vai ficar no terreno tal, vai ter o tamanho tal e tal, quando você vai ver, você não tem orçamento para fazer isso. Então, fica mais uma espécie de uma pretensão, uma carta de intenções do que efetivamente uma política pública que não vai sair do canto. Cabe aos conselhos também deliberar sobre a adequação desses programas e serviços propostos pelo poder público, ou seja, saber realmente se manifestar para saber se eles são o que representam o que a comunidade local precisa, que o segmento da pessoa idosa daquele território precisa. Se nós temos, por exemplo, um perfil importante para residências coletivas, não faz sentido investir, né? Ainda que a gente tenha uma precariedade de equipamentos tipificados no estado todo, mas eu chamo a atenção de uma forma muito mais ilustrativa, até porque como há essa demanda para todos os serviços, ou quase todos, mas o que eu quero dizer é que não um município que tem um perfil para demandar um determinado serviço destinado à pessoa idosa, não deve ser investido em um outro se esse é mais prioritário. Cabe ao conselho e os conselheiros, por sua vez, botarem seus olhos, né, e deliberarem, debaterem sobre esse tema para saber o que é melhor e mais efetivo para aquele território, para aquela população. E também coordenar, né, uma atribuição de articular, como foi bem dito em um dos propósitos lá anteriormente colocado, de articular com órgãos públicos e entidades também privadas, da sociedade civil, melhor dizendo, não governamentais, criando esse canal perene de uma rede de parceiros dialógicos, para que em múltiplas cabeças, em múltiplos desdobramentos de pensamentos e de cérebros, se construa um melhor caminho
porque, às vezes, um caminho muito bem projetado dentro de um escritório público pode não ser aquilo que o usuário final precisa. Então, existe uma máxima muito importante hoje na chamada, no ambiente colaborativo, na economia colaborativa, de que se o usuário não vier conosco, se o usuário não for ouvido, se o destinatário daquele serviço não participar dessa construção efetivamente, com certeza nós teremos um resultado muito aquém ou até inadequado para o que deseja a população. Outras funções, eu coloquei algumas funções aqui dos conselheiros, de uma forma mais analítica, até porque ficam os slides aqui à disposição para depois uma consulta, mas muito do que a gente vem falando é o que está aqui apenas registrado, né? A questão das diretrizes das políticas, né? Da política municipal da pessoa idosa embasada nas conferências. Conferência é um instrumento importantíssimo para ouvir a sociedade, estabelecer as diretrizes que vão nortear as ações da política, né? No caso específico do segmento da pessoa idosa naquele território, deliberar, supervisionar, acompanhar, fiscalizar a execução dessa política e fiscalização também dos seus equipamentos, as entidades de atendimento, como bem diz o Estatuto do Idoso, zelar pelo cumprimento dos direitos do idoso. E quando a gente fala zelar, é interessante que zelar consiste também em saber se articular com as instituições de controle, como o Ministério Público, como a própria política setorial, onde aquele direito exige uma ação, por exemplo, se for saúde, zelar também para que a proteção, se falando de violação ou de violência contra a pessoa idosa, de que esses direitos não passem por isso ou sejam devidamente responsabilizados aqueles que violarem ou descumprirem o que preconiza a legislação. Receber denúncias de violação do direito, aqui eu também faço um destaque, até porque nem todos têm esse conhecimento por conta da instalação recente de um observatório de indicadores sociais pela SPS, é um instrumento agora de 2020. Esse observatório tem por missão receber as denúncias que vêm do Disque 100, não sei se todos também têm a informação, mas o Disque 100 é um serviço da Presidência da República, por telefone e outros canais, que você faz denúncia anônima ou não de violação de direitos humanos, e o direito da pessoa idosa é contemplado também nesse serviço, né? Apreciar aqui também e propor ajustes, reformas na legislação municipal, ou seja, conhecer a realidade, lembra daquela qualidade que deve ter o conselho e os seus conselheiros, conhecer a realidade para que a legislação seja aderente a essa realidade, que possa fazer com que esse território, essas pessoas, essa população tenham assegurado seus direitos e, ao mesmo tempo, transformado suas vidas, né? E outro ponto que eu chamo a atenção aqui, dentre os que eu coloquei, é acompanhar a execução de orçamento do município para que essas ações não sejam meros desejos ou meras pretensões, como eu tenho reiterado aqui. É importantíssimo um conselho entender minimamente, conhecer a lei orgânica, a lei orgânica, a lei orçamentária anual, perdão, os planos plurianuais, mas volto a dizer, não é para compreender na visão de um contador, não é para entender na visão de um jurista, mas para entender enquanto a existência dos números e minimamente saber fazer uma leitura para que a gente saiba se aquilo que está num plano, que está em uma política de informação, ele possa realmente acontecer. Se não tem dotação orçamentária, muito provável, dizer muito provável, porque existem algumas possibilidades de ações orçamentárias, mas muito restrita,
Então, não havendo orçamento, pode ter certeza de que não se evoluirá em termos de políticas públicas as mais complexas, não de ações. Veja, não vamos confundir políticas públicas com algumas ações ou com alguns avanços enquanto articulação com a sociedade civil ou então com o voluntariado. Então, é importante que a gente tenha em mente a importância de, ao começar o ano legislativo, se tenha um conhecimento, se solicite às câmaras municipais a lei orçamentária, as setoriais, quais são as políticas públicas que são destinadas à pessoa idosa, dentro, por exemplo, de uma Secretaria de Saúde, me informe qual é o orçamento que está destinado para a política setorial da pessoa idosa, dentro da Secretaria de Assistência, dentro da Secretaria de Transporte, Infraestrutura, enfim. Cada pasta tem que ter dotação orçamentária e, em cima dessa dotação, é possível saber se ela realmente se preocupa com os direitos da pessoa idosa ou é um proforma ou, às vezes, até uma omissão, né? Então, qual é o papel? Quando a gente falou que o CMDI tem um papel de deliberação, de consulta, né? Deliberativo, consultivo ou normativo, é importante também ver que ele tem uma função fiscalizatória das entidades de atendimento, e a gente chama aqui a atenção para a ILPI, porque ela é a mais, vamos dizer assim, presente hoje no nosso estado. São 74, volto a dizer, apenas uma de gestão direta pública, as demais são privadas, de cogestão subvencionada, ou então privadas particulares. E, assim, a título apenas de informação, e volto a dizer, esse slide ficará aqui com todos que desejarem, com o CEDI, a importância do Conselho, no sentido de que ele, junto, por exemplo, com o próprio Ministério Público... Eu trouxe o suco já, feito. Está lá na geladeira. O Conselho, juntamente com o Ministério Público, com a Vigilância Sanitária, por exemplo, com o Corpo de Bombeiros, ou com uma política, por exemplo, de urbanística, de acessibilidade, todos esses atores são, em seu mesmo piso e no mesmo pé de igualdade, são entes importantíssimos na fiscalização dessas entidades de atendimento, tanto governamentais como não. Então, o Conselho tem uma missão nobilíssima, e se igualando à vigilância ao Ministério Público. E também de controlar, aí já de uma forma mais documental, todo o programa, conhecer o programa, os registros, né, voltados para um funcionamento dessas instituições, como diz aqui o parágrafo único, que a inscrição dos programas dessas entidades deve ser feita tanto junto à Vigilância Sanitária quanto ao Conselho Municipal de Direito da Pessoa Idosa. É importantíssimo que isso seja feito para que a gente não tenha instituições clandestinas, e vira e mexe do conhecimento da gente que uma instituição, um determinado grupo de pessoas se reúnem e acabam colocando pessoas idosas para morarem de forma coletiva, inadequadamente, se dizendo uma ILPI. A gente sabe que muitas vezes está muito distante, os interesses são muito distantes de serem realmente uma ILPI. Os principais instrumentos de fiscalização de um ILPI, né? O primeiro é conhecer as ILPIs que existem no seu território, conhecer o Estatuto do Idoso, somente nos artigos 52 a 54, conhecer as RDCs, né, que são as instruções que a Anvisa estabelece, e eu chamo aqui para o destaque a RDC 502, que revogou a 283. Quem já tem vivência dentro do Sistema de Direito e Garantias da Pessoa Idosa e de fiscalização, sabe que a RDC 283 é praticamente um farol a orientar as fiscalizações, e a RDC 502 vem a fazer essa substituição, mas não são ajustes estruturais ou consideráveis, mas são ajustes importantes, e é interessante, e eu diria até impositivo, que o Conselho e os conselheiros a conheçam. Ela trata de 3 grandes eixos,
o eixo estrutural, que aí o eixo estrutural enquanto acessibilidade, essa norma técnica NBR 9050 da ABNT, a Lei 10.098, são instrumentos voltados à acessibilidade arquitetônica, ou seja, a colocação de uma rampa, o tamanho de uma porta, a área de circulação de um banheiro, dos quartos, de sorte que possa garantir que uma pessoa idosa, seja ela independente, seja ela que se utilize de com a necessidade de alguma tecnologia assistiva ou de uma cadeira de rodas, por exemplo, que ela possa ter acesso a todos os locais de forma universal, de forma respeitosa e isonômica. E as outras normas estruturais, como voltadas, por exemplo, para a colocação de elevadores, se for o caso de mais de um piso. As normas, a RDC também traz tanto a 283 quanto agora a 502, a questão voltada para os requisitos de recursos humanos, de pessoal, em destaque aqui as equipes, quais são as equipes, a quantidade, a jornada, a forma dessa multidisciplinaridade de trabalhar, e também as exigências documentais que a gente vai ver. Eu vou passar aqui de uma forma mais rápida agora, porque eu trouxe aqui um conjunto de elementos, de sugestões, não é nem sugestões, mas de documentos necessários para que uma inspeção, uma fiscalização feita, não só pela vigilância sanitária ou pelo Ministério Público, mas também pelo CNTI, pelo Conselho de Direito da Pessoa Idosa, que ela atente para a necessidade de conhecer a existência desses documentos e também o conteúdo do que esse documento representa. Quando eu falo, por exemplo, de um laudo de conformidade de um projeto arquitetônico da vigilância sanitária, eu estou falando de acessibilidade e também de áreas, por exemplo, de salubridade, de ventilação. Quando eu falo de corpo de bombeiros, eu estou falando de prevenção contra incêndio, contra sinistros. Então, são vários os documentos que são destinados a uma fiscalização e que a ILPI e as entidades de atendimento demais, como o Centro-Dia, como o Centro de Convivência, devem atender, guardadas as suas particularidades, porque uma LPI é uma residência coletiva, então ali se dorme, já um conselho, desculpe, um centro de convivência ou um centro-dia tem um outro perfil, é um outro serviço tipificado, mas não de pernoite, de dormida. Outros documentos aqui, plano de trabalho da equipe, um cadastro dos idosos, livro de visitas, contratos de serviços terceirizados, como de remoção de resíduos. E aqui é importante ter em mente que muitos idosos fazem uso de medicamentos, fazem uso de seringas ou de sondas, e isso precisa ter um descarte diferenciado, como agulhas, quando se fala, por exemplo, de aplicação de insulina, pessoas sondadas que precisam fazer a substituição. Então, tanto o manuseio para que essa operação ocorra, como também o descarte do material exige um cuidado especial e tem normas específicas para isso. Então, eu coloquei aqui para que fosse lembrado, na verdade, de uma forma mais simplista, sistematizada, para que os conselhos, quando forem fazer suas visitas, não só as ILPIs, tenham um roteiro, volto a dizer, simplificado, né? Comprovante de vacinação dos funcionários, dos residentes, certificados de curso de cuidador, enfim, escalas de trabalho, carga horária e quais são os períodos de atualização desses instrumentos, algumas observações aqui, que são cuidados e detalhes que o fiscal, no caso, o conselho, precisa ter nas suas funções, no desempenho dos seus deveres. Certo? Outras, como eu coloquei aqui, lista de eventos sentinelas, como questões voltadas para quedas, né? Enfim,
outros documentos importantes. Eu vou passar aqui, porque são inúmeros e o tempo não vai me permitir adentrar em todos, mas fica aqui todos eles: cadastro nutricional, verificar, por exemplo, se há uma nutricionista que verifica se alguém tem diabetes, se alguém tem hipertensão, colesterol alto, algum tipo de comorbidade, que esse cardápio nutricional se adeque ao perfil nutricional desta pessoa, de sorte que você preserve e respeite as suas peculiaridades de saúde e, em última análise, preserve vidas, preserve saúde, preserve independência, autonomia. Eu elenquei aqui de uma forma mais rápida os direitos mais nobres, né? Não são só esses, mas como direito da vida, direito de envelhecimento com dignidade e ativo, direito de liberdade, respeito à dignidade. O que eu faço aqui uma ilustração de um episódio que eu tomei conhecimento há tempos atrás, por exemplo, uma pessoa trans que passou a sua vida orientada, quando foi institucionalizada, não teve o respeito, né, à sua liberdade, e foi a ela subtraída a possibilidade, por exemplo, de usar os cabelos como sempre usou, de se maquiar como sempre fez, usar os apliques, os adornos que sempre a caracterizaram. Isso é uma violação, indiscutivelmente, de direitos. Direito a alimentos, né, naquela reciprocidade constitucional do artigo 229, onde filhos solidariamente são responsáveis em prestar alimentos, e também, se o idoso e os seus familiares não possuírem condições, a assistência social deve cair em campo, deve ser um ator a prover, e aí vem nessa linha o BPC como um dos instrumentos destinados da assistência social a prover esse mínimo, ainda que a gente saiba que o valor é muito aquém do que respeitosamente deveria ter um ser humano, mas esse é o instrumento que está, dentre outros, na legislação. Sei lá, pela saúde, né, sempre uma atenção integrada. É importantíssimo que os conselheiros façam uma interação da saúde do município com o equipamento, com o serviço, a entidade de atendimento que esteja sendo vistoriada, para que se garanta um protocolo, um fluxo bem definido em instruções para que a equipe de saúde visite esses equipamentos, esses residentes, de forma periódica, conheça as características e comorbidades, como hipertensão, diabetes, a necessidade, por exemplo, de algum tipo de prótese, de órtese, de atendimento odontológico, e isso de forma preventiva, não apenas de forma reativa, de forma a prover, ou seja, de solucionar um problema, mas muito mais com uma política de prevenção, e que é o que deve ser feito para todos os segmentos, não apenas o segmento da pessoa idosa. Também chama a atenção quando necessário um atendimento domiciliar, né, deve ser feito. Caso de observância de atendimento prioritário, o idoso tem o direito a um atendimento prioritário, diferenciado, imediato, e a gente não fala aqui apenas, eu vou falar até um pouco mais à frente, não fala apenas quando isso vem logo na mente uma fila, um atendimento no supermercado, mas o atendimento prioritário ele vai desde um atendimento, por exemplo, dentro de um processo que ele tem direito que tramite com prioridade, de um procedimento, quando você requer, por exemplo, um cartão específico, né, lógico, que tenha que concorrer com outros atores não prioritários. Se todo mundo for prioritário, você vai ter apenas a prioridade da prioridade, que a gente vai ver daqui a pouco, que são aqueles que têm mais de 80 anos, são idosos, os outros também, mas tem uma prioridade diferenciada por terem mais de 80 anos. Conhecer também, dentro do município, quais são os programas de saúde, de medicamento, de distribuição gratuita de prótese, órtese, cadeira de roda, programas de reabilitação. É importantíssimo que o conselho e o conselheiro faça uma imersão nessas setoriais para conhecer os programas, porque é com o conhecimento dos programas que você consegue solucionar de forma até mais rápida qualquer demanda que se aporte.
direito à saúde, direito a acompanhamento durante a internação. É interessante que a gente faça aqui um destaque, porque confunde-se muito o direito ao atendimento durante de um acompanhante durante uma internação com o direito que tem, por exemplo, aliás, com uma mera faculdade de que um familiar esteja dentro de um hospital ou de um outro local de internação, e não é essa a ideia da legislação. A ideia da legislação, sim, é que a família tenha, ou a comunidade tenha assegurado que ele possa, que esse familiar, esse amigo, possa fazer um acompanhamento durante esse período, mas a gente tem que lembrar que tem muitos idosos que moram só, que tiveram rupturas familiares, e nesse contexto, cabe ao Estado prover um acompanhante quando, por conta de tudo o que preconiza a legislação. O idoso tem o direito de optar por um tratamento mais favorável, isso gera muita polêmica, o conselheiro deve estar atento para isso. Por exemplo, um idoso não é obrigado, se ele tiver em sã consciência, se ele tiver compreendido todos os detalhes e os riscos, ele não é obrigado a submeter um tratamento. Um idoso que tenha, por exemplo, câncer, se ele entender que está com câncer, que ele decidiu de forma autônoma sobre um tratamento diferente, ele não deseja fazer, por exemplo, quimioterapia, isso deve ser respeitado, por mais que possa gerar um risco, não é diferente de qualquer pessoa que não seja idosa, salvo, naturalmente, crianças e adolescentes, mas pessoas que estão, por exemplo, um adulto que se vai querer fazer químio ou não, se vai querer fazer um tratamento ou uma cirurgia ou não. Ninguém lhe impõe, salvo quando ele tiver algum comprometimento das faculdades mentais, onde um terceiro vai ter que fazer um apoio dessa decisão por meio de um instrumento como eventualmente uma curatela, ou por meio de uma decisão, por exemplo, de uma autoridade médica no momento de uma internação involuntária que seja necessária. O direito de transferir para centros maiores para assistir sua saúde, direito que um idoso, ao ser recebido pelo sistema de saúde, ter imediatamente uma notificação compulsória das violências que possa ter sofrido. É proibido discriminar o idoso por conta da idade, por qualquer outra razão, nos planos de saúde. Exigir o comparecimento do idoso enfermo em órgãos públicos, lembrando que o órgão público deve prover o serviço de atender na sua residência, e isso não é tão comum, ainda que a legislação autorize e assegure. Aí, direito à educação, cultura, esporte, universidade, gratuidade, 50% de desconto. 50% de desconto nos valores, por exemplo, ingressos de eventos artísticos culturais, direito à alfabetização, né, da pessoa idosa, enfim, são vários que estão previstos no Estatuto do Idoso, direito à profissionalização, né, o direito que tem do exercício das atividades profissionais e o respeito correspondente às suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. E aqui é importantíssimo a gente destacar a importância do idoso no ambiente laboral. Eu percebo aí, não só eu, mas o que eu tenho lido, uma certa mudança na mentalidade, no raciocínio, onde antes, ainda que exista ainda, mas que pessoas chegavam na determinada faixa etária, elas eram tidas como descartáveis e que não iriam mais ser úteis para desempenhar a função. A gente percebe, graças a Deus, uma compreensão muito mais transcendente, muito mais importante do que representa a vivência, a experiência e o conteúdo de vida para um ambiente, por exemplo, de trabalho em equipe, de moderação em ações dentro de empresas ou de órgãos públicos. O direito que tem a preparação para a aposentação, ou seja, para a aposentadoria, os direitos voltados para a assistência social, destaco aqui o acréscimo de 25% na renda da aposentadoria, quando necessário um acompanhante contínuo. Enfim, são vários aqui na assistência social, o próprio BPC,
da Previdência, não, aposentadoria, perdão, BPC na assistência, que o CREAS e o CRAS sejam qualificados, né, e tem direito de ter um atendimento qualificado e com equipe plena desses centros de referência, para que, em violações de direito ou para a atividade de prevenção e proteção e manutenção de vínculos familiares, isso tenha efetividade. Né? O BPC, é importante que o conselheiro compreenda, mais uma vez falo, os programas existentes no município, programas habitacionais, programas voltados para baixa renda ou também para o público idoso especificamente, seja na saúde, seja na assistência, seja nos transportes, enfim, na habitação, como colocou aqui, o direito à moradia digna, direito ao atendimento prioritário pela família, prioridade nos programas habitacionais, em 3% das unidades, a acessibilidade, o transporte, né, as reservas legais de assentos, as gratuidades, os descontos. Eu trago aqui uma sinopse, na verdade, um resumo disso, de cada um desses direitos. Na verdade, é muito mais para deixar para consulta posterior. Direito à vaga, né, reservada em estacionamentos, como disse, 5% das vagas dos estacionamentos devem ser destinadas para esse público, mediante uma credencial. Violar aquele que para um local reservado, ou seja, uma vaga reservada para pessoa idosa, comete uma infração de trânsito, o carro pode ser rebocado. Enfim, no transporte aéreo não há gratuidade, mas há prioridade de embarque, descontos para acompanhantes, atendimento prioritário em órgãos, como eu disse antes, a prioridade não se estende apenas a uma fila, mas também ao trâmite de processos administrativos. Por exemplo, o idoso, quando apresenta uma demanda numa ouvidoria, ele deve ter o direito que esse processo na ouvidoria ou em qualquer outro órgão, quando ele solicita uma informação em um órgão público, enfim, que ele seja não só público, mas o privado também, um requerimento, por exemplo, de assegurar uma garantia de um produto comprado, que ele, por exemplo, faz uma petição, um requerimento numa empresa. Ele tem o direito de que esse processo tramite com prioridade. Chama atenção aqui a prioridade especial dos 80 anos, prioridade para a restituição do IR, do imposto de renda, isenção para alguns do imposto de renda para pessoas com algumas características, algumas doenças, como o câncer, o direito natural, e é muito mais intuitivo isso do que de dispor naturalmente dos seus bens, das suas rendas, dos seus valores. E eu chego aqui já na parte final, nos desafios, né, para um envelhecimento ativo. O primeiro deles é compreender e saber ultrapassar, afastar um preconceito com a velhice, que, em última análise, é muito utilizado hoje o nome idadismo, que vem do ageismo, do inglês de age, de idade, que tem como derivação reduzir a velhice a um processo de doença orgânico, considerá-la como uma decadência de um ser humano, interpretá-la como um problema. Isso tudo é fruto de um preconceito, e é importante que a gente compreenda todo um fluxo, todo um ciclo do preconceito para chegar numa violência. O preconceito é uma má formação, uma fragilidade intelectual no sentido de conteúdo, de ter tido a formação adequada. Quando eu tenho esse tipo de fragilidade, quando a pessoa assim tem um pensamento totalmente parcial ou fragmentado, ele age consoante esses pré-julgamentos, né, esses preconceitos que tem guarnecido as suas ideias. E quando eu ajo dessa forma, eu ajo de uma forma discriminatória. Quando eu ajo por meio de discriminação, eu cometo uma violência. Eu posso cometer uma violência física, como a gente tem visto, infelizmente, em crimes de ódio. Eu posso cometer uma violência patrimonial,
quando eu entendo que o idoso não sabe mais nada, não sabe gerir mais nada, que ele, na verdade, não deve mais nem receber dinheiro e alguém deve fazer esse tipo de entre aspas, atividade protetiva, né? Seja ela por proteção, ainda que desinformada, que alguém possa, por uma desventura, achar que está fazendo, seja por uma fraude, por um meio de um embuste para se apropriar de bens de pessoas idosas. Então, e quando eu discrimino, na verdade, eu violo direitos, e quando eu violo direitos que chegam ao patamar de dor, de sofrimento, de dano, como eu bem coloquei, ou de violação patrimonial, eu estou cometendo uma violência. Outros desafios, o desafio que é importantíssimo, que o Conselho trabalhe uma estratégia para que sejam efetivadas as políticas e os serviços tipificados. É muito recorrente nos municípios a inexistência de qualquer equipamento ou serviço destinado ao segmento da pessoa idosa, e quando chegam as demandas, vira e mexe eu recebo demais, alguém dizendo que um idoso, dá um exemplo aqui, um idoso em uma comarca, em uma cidade X, morava só, tinha uma dificuldade enorme de relacionamento comunitário e também com a família, e se viu teve um AVC e se viu com dificuldade de voltar ao seu lar, porque começou a ter uma dependência mais importante, e se procurou estratégias de mantê-lo na comunidade, até porque naquele município pequeno não havia nenhum serviço voltado, por exemplo, para uma residência coletiva como uma ILPI. Isso foi objeto de muita discussão. Se tivéssemos os serviços no local, você não teria feito uma ruptura da vida comunitária daquele cidadão que passou a vida toda ali. E eu chamo até aqui a atenção para uma contradição do sistema. Se nós falamos, por exemplo, de uma pessoa que comete uma violação, uma violência em caráter criminal, ou seja, comete um crime, ao ser punido, ele vai cumprir sua pena próximo da sua família. Um idoso que cumpriu o seu direito, que cumpre o seu direito, os seus deveres, melhor dizendo, que tem os seus direitos assegurados, quando se vê em uma situação mais fragilizada como essa que eu coloquei, de um AVC, ele é punido e retirado do território, porque ali não vai ter um serviço e uma entidade que vá lhe atender. Isso é um contrassenso que o sistema, e nós do sistema de controle, nós do sistema de proteção, conselheiros, conselho municipal, devemos agir de forma muito enfática para que isso não ocorra. E também temos mecanismos de combate à corrupção, de combate à violência, né? Seja por meio de denúncias, um canal de denúncias, um fluxo e um protocolo, uma instrução bem definida para que essa denúncia flua corretamente dentro do sistema, chegue ao Ministério Público, chegue à Defensoria, chegue ao CRAS, ao CRAS e ao CREAS, de acordo com as violações ou com a demanda do serviço, que chegue à delegacia, enfim, que chegue os atores para que essa violência, ou seja, preventivamente evitada, ou mitigada, ou responsabilizada aquele agressor que tenha agido mal contra a pessoa idosa. E coloco também, por último, a necessidade de uma formação de uma rede multi-institucional e articulada para a proteção desse sistema de direitos, desses direitos e garantias. Volto a destacar a pandemia. A pandemia foi um grande aprendizado, acredito que para todos nós. Registro aqui a importância do CEDI, registro aqui a importância dos Conselhos Municipais de Direito da Pessoa Idosa. Foi um processo frenético, porque a pandemia chegou e ninguém estava preparado para isso, mas essa teia, essa grande rede assegurou que nós tivéssemos resultados importantes. Nós temos mais de 2.000 idosos institucionalizados, só, por exemplo, a título de idosos em ILPI, e desses idosos nós tivemos, se a minha memória não falha, 8 óbitos, que é um número muito menor, muito aquém, graças a Deus,
do que a sociedade fora da ILPI, a população fora da ILPI tem percebido, que tem constatado, melhor dizendo. Eu termino aqui com uma frase que sempre me instiga, que me estimula, que é do David Bowie, que é: envelhecer é um processo extraordinário em que você se torna a pessoa que você sempre deveria ter sido. Ou seja, a longevidade dentro das agendas dos poderes públicos e privados é uma variável impositiva, porque quando eu coloco isso na agenda, eu asseguro um envelhecimento ativo, um envelhecimento respeitoso, e essas pessoas têm vivências, experiências, conhecimento e riqueza que são importantes, necessárias, que sejam preservadas e partilhadas com as demais gerações. Então, eu agradeço aqui o espaço novamente, lanço aqui 2 desafios aqui para os grupos, um pouco do que a gente já falou ao longo aqui da exposição, mas um deles é como o grupo vê quais seriam as estratégias que deveriam ser desenvolvidas para que a gente tenha uma maior qualificação e representatividade dentro do Conselho de Direitos. Volto para aquele ponto de que representatividade, diversidade, conhecimento da realidade é fundamental para que você possa enfrentar as demandas que chegam. Uma regra muito comezinha, muito básica da matemática eu primeiro preciso conhecer o problema, e eu, quando sei e conheço o problema, eu consigo resolvê-lo. Então, é necessário que essa base dos conselheiros seja uma base bem estratificada, uma base bem diversificada, e que a gente possa ter uma representação da realidade do território, mas também qualificada e ativa para que possa enfrentar os seus desafios. Então, a pergunta é: quais seriam essas estratégias? E a outra é: quais os atores e estratégias que devem ser necessárias para que os serviços tipificados cheguem aos territórios? Eu faço aqui apenas uma exemplificação. Um ILPI é um serviço tipificado, um centro-dia também, um centro de convivência de igual modo, um hospital lá, uma casa lá, são serviços previstos na resolução 109 do CNAS, mas a gente precisa saber também aí como que essa estratégia, essas ações podem ser operacionais, efetivas dentro do território. Em alguns territórios pode ser que não se tenha um perfil de ter um serviço no seu território de forma isolada, mas possa ser interessante um serviço consorciado, um serviço gerido por um ente federado como o Estado. Ainda que eu volte a dizer que a importância de que cada município tenha os seus serviços, tenha os seus equipamentos, porque a população municipal mora ali. Mas é evidente que, quando eu falo de estratégias para a efetivação dos serviços, essa estratégia pode ser também uma estratégia evolutiva, principalmente porque a gente sabe que muitos desses serviços não se encontram no estado do Ceará, e não só no estado do Ceará, na verdade, em muitos estados. A realidade ela ainda está muito por construir, e a gente deseja que, com ações como essa que o CEDI tem aqui protagonizado, com a capacitação, com a sensibilização e também uma atividade articulada com outras instâncias e instituições, permita que a gente realmente transforme, e que em 2027, como o primeiro gráfico apresentava, aquela mais do que o dobro da população idosa dentro aliás, dentro da população brasileira seja assistida e provida nos seus direitos. Agradeço demais, muito obrigado, e coloco aqui à disposição para um debate, coloco também à disposição para perguntas, e também deixo o meu e-mail aqui do Centro de Apoio para quem desejar fazer algum tipo de interação, e a gente aqui, para nós, é uma honra e uma alegria poder responder. Muito obrigado aqui a todos. Eu queria agradecer demais, doutor Hugo, pela explanação, pela apresentação. Eu vou pedir a você
3 minutos, tá? Mais ou menos 3 minutos, para que a gente possa, dentro dos grupos, escolher os representantes que vão vir explanar aqui para você as respostas, tá bem? Pronto, Malu. Então, você pode fazer a sua pergunta, que a gente vai aqui conduzir os próximos participantes. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade do doutor Hugo vir conversar com a gente. É sempre muito produtivo ouvir quem sabe das coisas, né? O doutor Hugo é um parceirão, sempre nas conferências, está sempre com a gente. Gratidão, doutor Hugo. Mas a minha pergunta tem, na verdade, o problema com relação à violência, né? Quando a gente foca na lei, o senhor explanou maravilhosamente o dano físico, o dano moral, o dano psicológico, né? E, às vezes, a gente percebe, não tirando fora o dano de morte, mas todas as outras violências dentro do mesmo processo. E aí, a gente consegue, eu digo a gente, porque a gente tem uma associação que atua junto da pessoa idosa, né? E a gente consegue, conversa e consegue convencer a pessoa idosa de que ela está sofrendo a violência. E ela, ao final, por conta da violência psicológica, na maioria das vezes exercida pelos familiares, ela recua e ela não vai adiante na sua denúncia, digamos assim. Então, a minha pergunta seria com relação a isso, qual seria a melhor abordagem, a melhor condução, né? Como é que o senhor vê e nos orienta a fazer? E a segunda, seriam 2 perguntas, e a segunda se ouve muito falar de LPI, como o senhor muito bem explanou, e LPI não deve ser a primeira opção, né? Ela é uma das opções, talvez eu diria que a última, né? Mas não é o que de fato acontece, né? Qual seria o melhor equipamento? Tem vários, tem a Casa Lá, tem o Centro-Dia, tem os centros de convivência, que por conta da pandemia não estão atuando. Como o senhor orientaria a gente que lida com a pessoa idosa nas comunidades, principalmente nas comunidades carentes, a atuar com essas questões? Muito obrigada. Obrigado, Malu. Na verdade, é assim, não se pode ter assim, uma regra, né? A gente sabe que as pessoas idosas ou as pessoas, também eu incluo as pessoas com deficiência que têm um acompanhamento mais de perto, geralmente é aquele parente que destina mais tempo, é aquele parente que muitas vezes foi o que ficou, né? Em situações onde você tem muitos filhos, muitos, às vezes, de forma voluntária ou involuntária, se afastam, né, dos cuidados diários. Então, acho que cada caso precisa ser visto com as suas peculiaridades. Muitas vezes, uma violação que possa ser causada por um filho, por um parente próximo, uma pessoa de coabitação, essa violação ela é pautada por também não ter havido um cuidado e um trabalho junto a esse cuidador. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos cuidar de quem cuida também. Eu não estou dizendo aqui de forma alguma que qualquer violação não deve ser observada pelo sistema de controle com muito cuidado. Mas a gente tem que entender também quais são as dimensões e os resultados. Por exemplo, aquela pessoa que também acompanha aquela pessoa idosa ou a pessoa com deficiência, dependendo do grau de dependência,
essa é a pessoa que ficou lá à disposição, que está lá para o cotidiano, para os apoios, e que, como um ser humano, dependendo do grau, do que aconteceu, agiu de uma forma indevida. A gente tem que tomar esse devido cuidado também para que não tornemos a violentar ou violar a pessoa idosa em 2 vezes, né? Então, eu acredito que cada caso é um caso, lógico, existem violações que são extremamente graves e inaceitáveis, e essa deve ter um sistema de repressão muito forte, né? Inclusive de medidas protetivas de afastamento, contato, mas existem outras que a própria equipe multidisciplinar pode dizer que foi pautada por um caso episódico de consequência menor, que o trabalho dos vínculos, o trabalho também em cima do cuidador e também da pessoa idosa possa trazer um resultado de melhor proveito para essa pessoa idosa. Existe uma técnica muito interessante que se aplica, na minha opinião, à questão da violência contra a pessoa idosa e também contra a pessoa com deficiência, que é a chamada técnica do salva-vidas, né? Os dois estão se afogando, mas se você não cuidar do salva-vida e dentro de um mar, por exemplo, o rochedo foi ele o primeiro a colidir, pode ser que os dois naufraguem, né? Os dois possam ir a óbito. Então, se dentro das peculiaridades, dos detalhes, das características de cada uma das circunstâncias, se for um caso muito mais de ajuste, de apoio, de qualificação, né, da pessoa, que muitas vezes fica abandonada, né? O poder público muitas vezes só chega no processo repressivo, né? Aquela pessoa e também, sabe, Malu, conhecer as peculiaridades dos perfis. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa com um processo demencial severo, os comportamentos precisam ser entendidos, né? A gente sabe que às vezes os comportamentos não são tão próximos do que estão sendo verbalizados. Então, cada caso exige, na verdade, aí sim uma qualificação muito forte dos conselheiros, do sistema de justiça, para saber qual é a medida dentro da legislação mais adequada a preservar o direito da pessoa idosa. E aí a gente passa para o doutor Hugo para que ele faça as considerações finais, né, de sua fala aqui com a gente, e para que a gente possa dar também seguimento à próxima aula. Então, eu quero agradecer novamente aqui o convite, dizer que o Ministério Público está com o segmento, está com todos, é uma honra e, ao mesmo tempo, uma alegria. Somos promotores de justiça, portanto, promovemos esse valor, justiça, e, assim, para as outras e eventuais dúvidas ou demandas, ficamos no Centro de Apoio Operacional, né, e também nas promotorias à disposição. Pode ter certeza de que o Ministério Público é um parceiro e um parceiro de aprendizado também, né? A gente não consegue avançar e saber corretamente aplicar o direito sem conhecer a realidade dos fatos, sem conhecer o perfil dos seus destinatários, e isso aqui é um dos, vamos dizer assim, um dos caminhos efetivos para que isso possa acontecer. Muito obrigado aqui, desejo uma tarde muito boa, e também ao doutor Dante, que sucede agora, tenho certeza que uma palestra maravilhosa. Obrigada, doutor Hugo.